Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho, tá? Vai estudar um pouquinho sobre o sistema de entrada e saída relacionado, né, aos sistemas operacionais, tá? Como a gente já viu, né, cada módulo que a gente estudou aqui tem a ver com certos dispositivos de hardware, né? Então, inicialmente, a gente estudou sobre como é que o sistema operacional gerencia o uso do processador, né, ou dos processadores. Depois, a gente estudou como é que o sistema operacional gerencia o uso, né, naquela hierarquia de memória que está disponível, né, desde os registradores até os discos, né, que são o que guarda os arquivos de forma permanente. Em cada etapa dessa, a gente viu algumas abstrações que foram criadas, né? Então, a gente viu a abstração de processo, que é muito importante, da tabela de processo, a estrutura da tabela de processos, que precisa ser mantida. Depois, a gente viu a abstração, né, do espaço de endereçamento virtual, de páginas, de quadros de páginas, para que a gente consiga gerenciar, né, o sistema operacional consiga gerenciar a memória de forma eficiente. Depois, a gente viu a abstração de arquivos, quais são as estruturas que o sistema operacional precisa manter para que esses arquivos sejam acessados pelos usuários, né? Então, a gente viu os inodes, a gente viu que os arquivos têm propriedades, como é que o disco, né? Qual é a organização lógica de um disco. E a partir da aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho, só a parte do software, do sistema de entrada e saída, do sistema operacional. Tá? Então, a gente sabe que um dispositivo, né, um sistema computacional, o hardware, é composto por diversos dispositivos de entrada e saída. Né? A gente tem teclado, mouse, placas de rede, o próprio vídeo, né, é um sistema, é a saída para a gente, do que a gente vê. Os próprios discos são dispositivos de entrada e saída também, são considerados dispositivos de entrada e saída. E aí, como é que o sistema operacional gerencia todos esses dispositivos que são tão diversos, né? E de forma que a gente use esses dispositivos de forma simples, tá? Só recapitulando, né, o que a gente viu desde o início da disciplina, vocês já viram várias vezes essa figurinha, né, que é o papel do sistema operacional. O sistema operacional é um software que fica acima do hardware e que tem basicamente duas responsabilidades, né? Uma delas é usar todos esses recursos do hardware de forma eficiente. Então, a gente viu, por exemplo, que a gente vai ter vários algoritmos de escalonamento para usar os núcleos de processamento de forma eficiente, e que esses algoritmos de escalonamento, quando você muda de um algoritmo para o outro, a gente pode ter resultados diferentes no uso desses recursos, né? O sistema operacional precisa pensar no mix das aplicações que ficam na memória, os sistemas multiprogramados, para que algumas delas sejam limitadas por CPU, que outras sejam limitadas por entrada e saída, para que a gente faça o bom uso da CPU. Né? Tudo isso é o sistema operacional que faz. Então, a gente precisa usar esses recursos de forma eficiente. E, da mesma forma, os dispositivos de entrada e saída, eles também são recursos do sistema operacional, muitas vezes compartilhados entre vários usuários, assim como a memória e assim como os núcleos de processamento. Então, é preciso que o sistema operacional ofereça mecanismos para que os usuários possam usar esses recursos e que eles sejam usados de forma eficiente, tá? Então, além de usar os recursos de forma eficiente, existe outra questão que o sistema operacional se responsabiliza, né, sobre a qual o sistema operacional se responsabiliza, que é a questão de oferecer uma interface mais amigável do que a interface que o hardware oferece. Né? Quando a gente usa o hardware, né, a memória, a CPU, placas de rede para se comunicar via internet, placas de vídeo, quando a gente usa discos para escrever, para manter informações de forma persistente, todo esse hardware, cada dispositivo desse pode ser controlado através de alguma linguagem de programação que aquele dispositivo conhece, né? Provavelmente uma linguagem de máquina de bem baixo nível. Imagine se a gente, como usuário, tivesse que programar esses dispositivos e saber acessar esses dispositivos por nós mesmos, né? Isso seria muito complexo, tá? Quando a gente vai programar, por exemplo, né, a gente vai escrever num arquivo, está escrevendo um programa em Python ou em Java,
e você vai escrever no arquivo, você não se preocupa qual é a tecnologia que está por trás daquele disco que vai receber. Se vai ser um pendrive, se vai ser um HD, se vai ser um SSD. Todos esses dispositivos são tratados de forma homogênea, como se eles fossem iguais, né? Mas, na verdade, a gente sabe que eles não são iguais. Então, é preciso que o sistema operacional ofereça camadas de software aí e abstrações para que os usuários consigam enxergar esses dispositivos como se eles fossem iguais, quando, na verdade, eles não são. Então, é um pouquinho disso que a gente vai estudar hoje. Como é que o sistema operacional faz para que seja tão fácil usar esses dispositivos de entrada e saída, né, para a gente. Inclusive, que a gente conecta um dispositivo sem precisar reiniciar o sistema operacional. O sistema operacional vai e, de repente, ele sabe programar aquele dispositivo para realizar a tarefa que a gente quer. Como é que acontece isso? É isso que a gente vai entender nessa aula de hoje, tá? E aí, para a gente começar a aula de forma mais autocontida aqui, eu vou falar um pouquinho sobre os dispositivos, tá? Esses dispositivos de entrada e saída, eles têm características muito diferentes uns dos outros, tá? Alguns dispositivos a gente chama de dispositivos de bloco, outros a gente chama de dispositivos de caractere. E só para facilitar o entendimento, essa nomenclatura é usada, mas na verdade eles são bem diferentes e alguns dispositivos nem se adequam a uma ou a outra caracterização dessa, tá? Então, a gente diz que um dispositivo é de bloco quando os dados que são salvos, né, ou a informação que é enviada, ou que é recebida, enviada para o dispositivo ou recebida do dispositivo, quando essa informação vem em blocos de bytes, né? Então, por exemplo, quando a gente salva arquivos em qualquer, seja pendrive, seja um CD-ROM, seja um HD, seja um SSD, quando a gente salva um arquivo em quaisquer desses dispositivos de armazenamento, a gente vai enviar blocos de bytes, né? São vários bytes contíguos que a gente envia para salvar e vários bytes que a gente recupera quando a gente quer ler algo desse arquivo. E esses blocos, eles são endereçáveis. Eu quero ler um bloco de um arquivo, eu digo qual é o endereço lá nesse dispositivo que vai ser acessado para recuperar essa informação, né? Então, isso é muito importante. Esses dispositivos de bloco, as informações vão e vêm em blocos de bytes, né? Que são tipicamente de tamanho fixo, tá? Então, esse tamanho desse bloco é definido, né, pelo projetista do sistema operacional. E aí, esses blocos vão e vêm, né, da memória para o dispositivo, e esses blocos têm um endereço lá no dispositivo, ok? Um outro tipo de dispositivo são dispositivos que a gente chama de dispositivos de caractere, tá? Esses dispositivos, o principal que a gente precisa saber sobre eles é que a gente não usa endereços para representar a informação que é trocada entre esses dispositivos e a memória principal, por exemplo. Então, impressoras, placas de rede, um mouse, teclado, né? Os caracteres vão e vêm aí pelos barramentos, né? A gente sabe que existe um barramento que vai conectar todos os dispositivos, até a memória principal aos núcleos de processamento, enfim, existe uma série de barramentos que vão compor o nosso hardware. E nesses barramentos, entre os dispositivos de caractere e a memória, né? O que vão passar são caracteres e não existe um endereçamento próprio desses dispositivos, né? Eu não vou dizer, eu quero ler agora da minha placa de rede no endereço tal, né? Não existe isso. Eu vou ler os caracteres que estão lá no buffer da controladora da placa de rede e vou trazer para a memória, tá? Não vou dizer qual é o endereço que eu vou ler. Ao contrário do disco, que a gente diz, eu quero ler o bloco que começa no endereço tal do disco, tá? Então, são formas diferentes de você armazenar as informações, tá? Claro que vão existir dispositivos que não fazem parte de nenhum grupo desses, como, por exemplo, um que a gente já falou muito aqui, que é o clock, o relógio, né, do sistema computacional. Esse relógio, ele fica enviando interrupções para CPU de tempos em tempos, e é ele que faz com que muitos daemons, né, com que muitos serviços do sistema operacional sejam chamados, como, por exemplo, o escalonador, o serviço que é responsável por manter sempre uma parte da memória livre,
para evitar faltas de páginas constantes, enfim. São vários serviços que são disparados a partir desse relógio, e ele é considerado um dispositivo de entrada e saída, mas nem é de bloco e nem é de caractere, é um dispositivo bem especial. Né? Então, a gente pode lidar com esse tipo de dispositivos. E essas caracterizações de bloco e de caractere é só para que o sistema operacional consiga oferecer para os dispositivos que são mais característicos de uma classe ou de outra, uma interface que seja mais ou menos padronizada, para que o usuário final não lide com tantos dispositivos diferentes. Tá? Então, como a gente já viu, o sistema operacional ele vai esconder toda a complexidade do hardware, que é bem complexo, né? E vai oferecer uma interface simples de usar, de preferência que fosse uma interface única, né, para usar qualquer dispositivo, tá? Então, o sistema operacional ele vai controlar todos esses dispositivos de entrada e saída, né, como esses que a gente exemplificou aqui, falando de dispositivos de bloco e de caractere. Ele vai programar esses dispositivos para realizar as tarefas que se desejam realizar. Então, o usuário vai poder informar em bem alto nível, eu quero ler um arquivo tal a partir do endereço tal. E o sistema operacional, né, vai usar todas as suas camadas de software que são construídas para que, em baixo nível, o driver desse dispositivo programe a controladora desse dispositivo para realizar a ação que o usuário deseja que seja realizada nesse dispositivo, tá? O sistema operacional também vai interceptar e tratar as interrupções que esses dispositivos geram, né? Então, a gente viu que esses dispositivos, quando eles finalizam alguma programação que foi feita neles, eles geram interrupções, e a gente vai estudar um pouquinho como é mais a fundo que essas interrupções são tratadas pelo sistema operacional e pelo hardware. E um pouquinho sobre como é que o sistema operacional lida com erros nesses dispositivos, tá? O sistema operacional, ele gerencia tudo isso a partir de várias camadas de software que são construídas para facilitar o desenvolvimento dessa aplicação. Né? Não sei se vocês já perceberam que usar camadas de software em que cada camada tem uma responsabilidade e cada camada usa serviços da camada imediatamente inferior a ela. Isso é um padrão de projeto assim que é muito usado quando a gente está desenvolvendo software complexo. Né? Então, por exemplo, quando vocês pagaram rede de computadores, vocês viram que o software de rede ele é organizado em camadas, porque é algo muito complexo para você fazer em uma camada só. Então, cada camada tem suas responsabilidades e oferece serviços para a camada que está acima dela. Tá? Isso é um padrão de projeto de software quando a gente pensa em um software muito complexo, né? Dividir para conquistar. Né? Então, a gente divide todas as responsabilidades, tudo que precisa ser feito em várias camadas e vai implementando cada camada, né? Cada camada é simples, mas o todo é bastante complexo, tá? Então, o software de entrada e saída, ele é organizado em camadas, dessa forma, parecido com as camadas de rede. As camadas inferiores oferecem serviço para a camada superior, imediatamente superior, tá? As camadas do sistema, né, a gente está seguindo o livro do Tannenbaum, então aqui eu vou apresentar o que vem apresentado lá no livro, ok? São de cima para baixo, né? A de mais alto nível é o software de entrada e saída no nível do usuário, tá? Isso aqui é o que vocês mais conhecem, vocês vão ver. Depois vem um software do sistema operacional que é independente do dispositivo. É aquela tentativa do sistema operacional tentar homogeneizar o uso de todos os dispositivos e tentar esconder um pouquinho as especificidades de cada um, tá? Depois vem a camada de drivers do dispositivo, os tratadores de interrupção e, enfim, o hardware que está aqui embaixo, que é o que essas camadas de software que estão aqui em cima querem esconder do usuário final. Na minha opinião, os drivers dos dispositivos deviam ficar assim, tocando hardware também, sabe? Porque esses drivers são o software que sabe programar a controladora desses dispositivos, tá? Então, eu mudaria um pouquinho essa figura para ficar assim. E aí, a gente vai começar agora a conversar um pouquinho sobre cada camada dessa, tá?
Vocês têm dúvida até aqui? Se vocês forem tendo, por favor, me interrompam, tá certo? Esse software de entrada e saída no nível do usuário é o software que conhece. Ele é composto pelas bibliotecas, né, que a gente usa, as bibliotecas das várias linguagens de programação, né, que existem. Então, a gente usa essas bibliotecas para acessar, né, quando a gente está programando, ou quando o programa está em execução, né, essas bibliotecas são usadas para acessar os dispositivos de entrada e saída. De que forma? Né? A partir do código dessas bibliotecas, né, está escondido para a gente, porque quando a gente está desenvolvendo, por exemplo, o que a gente faz é um read, né? Quando a gente está executando um programa que vai ler um arquivo, né? Por trás de uma biblioteca que vai ser usada, que vai fazer um read, né? Que vai fazer o quê? Uma chamada de sistema, read, por exemplo, para ler um arquivo. Essas bibliotecas, né, o que elas fazem é organizar essas chamadas de sistema. Então, se essa biblioteca ela roda em cima de um determinado sistema operacional, esse sistema operacional ele reconhece determinadas chamadas de sistema para leitura em dispositivos de entrada e saída. Então, essa biblioteca precisa organizar todas as informações necessárias para poder mandar essa chamada de sistema para essa camada aqui, independente do dispositivo. Tá? Então, eu uso Java, eu vou usar uma certa sintaxe, né, para poder fazer o read. Eu vou criar um buffer reader lá e vou usar uma certa sintaxe que é diferente da linha de programação que eu vou usar quando eu uso Python, mas por trás, né, tanto a biblioteca do Java quanto a do Python, eles vão gerar por trás a mesma chamada de sistema, né? Caso eles estejam rodando sobre o mesmo sistema operacional, eles vão gerar a mesma chamada de sistema, que é a chamada que aquele sistema operacional reconhece, para realizar uma leitura, por exemplo, tá? Ou uma conexão de rede, ou enviar algo pela rede, ou receber algo da rede, tá? Então, são essas bibliotecas que vão criar essas chamadas de sistema, ok? Então, essa é a parte de mais alto nível dessa camada de software de entrada e saída, são essas bibliotecas que são oferecidas pelas próprias linguagens, né, de programação e que a gente usa, tá? Em seguida, vem esse software, que é independente de dispositivo. Esse software independente de dispositivo, ele vai ter várias responsabilidades, tá? É esse software independente de dispositivo que vai receber as chamadas de sistema, né? Porque eu disse que essa camada aqui superior, ela organiza, essas bibliotecas organizam essa chamada de sistema. Essa chamada de sistema vai vir para cá. Eu disse que essa camada aqui, ela oferece serviços para essa camada de cima, né? Então, essa camada de cima organiza a chamada de sistema e envia para cá, para esse software aqui, independente de dispositivo, tá? E aí, essa camada ela vai receber essas chamadas de sistema e vai traduzir essas chamadas de sistema para funções específicas a serem chamadas nos drivers específicos, né? Então, como eu falei, a chamada de sistema vem daqui dessa camada para essa aqui vai ler a chamada de sistema e vai identificar qual é o driver que precisa ser acessado, qual é a função naquele driver que precisa ser chamado, e passar os parâmetros de entrada para essa função. De forma que essa função seja realizada, né, que esse driver consiga programar a controladora daquele dispositivo, tá? Então, cada vez que a gente vai descendo nessas camadas, a gente vai chegando cada vez mais próximo do hardware, né? A gente estava aqui falando de linguagem de programação, coisas bem alto nível, agora a gente está falando de sistema, de chamada de sistema, tá? E já vamos falar dos drivers. Então, essa camada, independente do dispositivo, ela não sabe lidar, ela não sabe programar os dispositivos, ela desconhece isso, mas ela conhece os drivers, ela sabe acessar os drivers de alguma forma, tá? Então, elas podem, ela não sabe fazer, né? Ela recebe, mas ela sabe mapear aquela chamada de sistema que foi recebido para alguma função de algum driver que ela vai localizar, tá? Então, ela vai usar os serviços dos drivers, né? Ela é uma cliente da camada inferior do driver, né? E está oferecendo serviço para a camada superior, tá? Então, ela indiretamente vai programar os dispositivos ao enviar funções, né? Ao solicitar tarefas que vão ser feitas pelos drivers, tá?
o principal objetivo dessa camada, independente do dispositivo, é fornecer uma interface uniforme para o software que está lá no nível do usuário, né? Então, essa interface uniforme vão ser as várias chamadas de sistema que ela vai aceitar receber, tá? E aí, essa camada tem a informação necessária para traduzir essa chamada de sistema em uma operação que vai ser solicitada a algum driver específico daquele sistema operacional, tá? Essa camada, como ela é mais complicada, né? O próprio livro, para efeito didática, né? Ele resolveu mostrar várias ações, várias responsabilidades desse software, dessa camada, independente do dispositivo. Uma das responsabilidades é uniformizar a interface para os drivers de dispositivo. Então, quando a gente está falando aqui que essa camada aqui acessa os drivers dos dispositivos, o que essa camada faz é definir qual é a interface, quais são as funções, os parâmetros de entrada que esses drivers de dispositivo devem saber responder. Não sei se isso fica claro para vocês, se não ficar, me perguntem, tá? Imagine, vou dar um exemplo assim que talvez seja mais fácil de entender. Vocês sabem o que é uma API REST, por exemplo, que você acessa por rotas? Ou não? Não, né? Vocês não pagaram isso ainda não. Imagine que essa camada aqui, ela vai ser a cliente dessa camada dos drivers, né? Ela que vai, o driver vai oferecer serviços para essa. Só que aqui, nesse contexto aqui de sistemas operacionais, quem define as funções que vão ser oferecidas e os parâmetros de entrada de cada função e o que é que cada uma delas significa, não é essa camada aqui. Quem define isso é essa camada aqui de cima. Então, o sistema operacional, nessa camada aqui, né, ele vai dizer assim, olha, todo driver de disco aqui precisa ter uma função aqui, read, que recebe tais e tais e tais parâmetros de entrada, com um bloco de tal tamanho do bloco de tal tamanho, Marcos, com tamanho de bloco de tal tamanho, e é essa camada aqui de cima que define isso. Aí, o fabricante daquele dispositivo vai ver qual é a especificação dessa interface do driver que esse sistema operacional consegue se comunicar. E aí, o fabricante vai desenvolver um driver, né, que é um programa capaz de conversar com o hardware que ele tem, né, com o disco, com a placa de rede, enfim. Ele vai desenvolver esse programa obedecendo essa interface que foi definida pelo sistema operacional. Então, se o fabricante não quiser obedecer essa interface, ele vai construir outro driver que não vai se conectar a esse sistema operacional. Simples assim, tá? Então, toda vez, né, isso aqui a gente vai falar ainda mais um pouquinho, que um dispositivo de entrada e saída é criado, né, ou é lançado, é produzido, é preciso que o fabricante desenvolva o driver daquele dispositivo, que é um programa capaz de receber chamadas, né, receber solicitações de funções de uma camada aí de software, que vai ser essa camada aqui do sistema operacional independente do dispositivo, da forma como o sistema operacional especifica. Tá? Então, é preciso desenvolver o driver para cada sistema operacional específico, às vezes para cada versão desse sistema operacional específico, para que aquele dispositivo funcione naquele sistema. Então, essa camada aqui, ela define essa interface que o driver deve obedecer, para que o driver consiga se acoplar no sistema operacional dessas duas formas, hot swappable e plug and play. O que é isso? Hot swappable. Vocês já viveram isso, mas antigamente, quando a gente, sei lá, ia instalar uma nova impressora, a gente precisava reiniciar o sistema operacional para que o driver daquela impressora fosse carregado no sistema, né? Para que aquele driver daquela impressora, esse aqui, ó, para que ele fosse plugado aqui, onde o sistema operacional espera para usar essa aplicação aqui, tá?
Agora, a gente tem sistemas que não precisam mais desse reinício. Tá? Eles são hot swappable. Então, o sistema em operação, sem precisar ser reiniciado, esse driver vai ser acoplado ao sistema. E esse programa, que é esse driver, ele vai passar a fazer parte do sistema operacional. Tá? A outra característica desse acoplamento aí, desse driver, né, é o plug and play. Tá? Em geral, quando a gente acopla um dispositivo, rapidamente o sistema consegue identificar que tipo de dispositivo é aquele, recuperam o driver, né, a aplicação do driver, geralmente via rede, e já pluga dessa forma hot swappable, já pluga esse driver e a gente já começa a usar rapidamente aquele dispositivo, tá? Então, essa interface é que resolve esse tipo de... essa camada, né, de software, do sistema operacional, é que é responsável por esse carregamento dos drivers de forma a não precisar reiniciar, não precisar recompilar o kernel, que era bem antigamente, às vezes era preciso, e você plugou o dispositivo e, de repente, você já começa a usar, porque essa camada de software já reconheceu qual é o driver, já acoplou esse driver como parte do sistema operacional, para que ele possa ser usado, tá? Às vezes, a gente pode ter a mesma interface, o mesmo driver, para gerenciar vários dispositivos diferentes, né? Como é o caso de, por exemplo, drivers que gerenciam dispositivos que se conectam via USB, drivers que gerenciam dispositivos que se conectam via dispositivo SCSI, dispositivo SATA. Eu posso ter vários discos SATA, SCSI conectados e ter só um driver para gerenciar tudo, tá? Aí, o sistema operacional, quando esse driver é carregado, né, ele vai manter uma tabela de ponteiros, como se fossem os apontadores para saber chamar cada função definida na interface daquele driver, tá? Então, o sistema operacional, esse driver da impressora foi conectado, ele sabe o endereço de chamar cada função dessa interface, desse driver da impressora, para que ele saiba, para que a gente consiga controlar essa impressora, né, para que ela faça o que a gente precisa que ela faça, sem entender, na verdade, de nada sobre impressoras, né? Então, ele sabe sobre esse número. E esse nível aqui da camada do sistema operacional, ele vai mapear o dispositivo que quer ser usado para o driver específico, tá? Como é que ele faz isso? Quando a gente estudou sistemas de arquivos, a gente viu que tinha vários tipos de arquivos, tinha arquivos de diretórios, arquivos regulares, e tem uns arquivos especiais que eram para representar dispositivos de entrada e saída, tá? Se vocês forem aí no computador de vocês, se foi Unix, Linux, por exemplo, ou macOS, vocês vão ver que tem um monte de arquivinho chamado /dev, alguma coisa, e esses arquivos são todos arquivos especiais que, na verdade, representam os dispositivos de entrada e saída que estão conectados nesse sistema computacional, tá? Como são arquivos, tá? Então, cada um vai estar associado a um inode, como a gente já viu na aula passada, né? Todo arquivo está associado a um inode que vai trazer informações sobre esse arquivo, tá? E aí, dentre outras informações que o inode desses arquivos de dispositivos de entrada e saída vão trazer, são as informações necessárias para que a gente consiga, para que essa camada de software consiga acessar o driver específico e as funções específicas desse driver que está sendo chamado. Então, aqui, por exemplo, /dev /disk, isso provavelmente é um disco, vamos supor que é o SSD aqui do meu computador, tá? O inode que está associado a esse arquivo aqui, ele vai trazer um dispositivo, um número de dispositivo que vai identificar o driver, tá? Então, toda vez que um driver é carregado, esse driver que sabe controlar, né, esse disco SSD, ele foi carregado no sistema operacional e ele passou a ter um número de dispositivo, tá? Então, é lá no inode que vai ficar guardado esse número de forma que a gente consiga encontrar, né, acessar esse dispositivo. E aí eu falei para vocês que o sistema mantém uma tabela de ponteiros para funções, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o número desse dispositivo aqui seja 410. Aí nessa tabela eu vou lá e recupero as funções do dispositivo que tem o número 410. E aí eu vou ver os endereços que eu vou precisar chamar
para cada função desse driver do SSD que está aqui na minha máquina, tá? Aí vai ser as funções específicas desse driver específico que está associado a esse dispositivo de entrada e saída. Além disso, pode ter outro número, que é um número de dispositivo secundário, que é para aqueles casos que eu falei que um mesmo driver gerencia vários dispositivos, né? Em geral, são dispositivos iguais, tá? Que aquele driver vai gerenciar. E aí eu posso ter um driver só, mas vários dispositivos iguais que estão acoplados naquela máquina. E aí, a partir desse número secundário, a gente vai identificar qual é o dispositivo específico que vai ser gerenciado, tá? E a proteção, né, desses arquivos, ela é feita usando aqueles mesmos bits de proteção que a gente viu anteriormente, que a gente usa lá no iNode para proteger os arquivos normalmente, tá? Então, aqui é só para ter uma visão de alto nível, né, de que não é mágica, né, tem informações que o sistema operacional precisa guardar, tem estruturas de dados que o sistema operacional precisa guardar para que a gente parta lá de um read que a gente viu desenvolvendo uma aplicação que está rodando na máquina, e tem um read lá e que foi desenvolvido em determinada linguagem de programação, e a gente, de repente, está programando o hardware para fazer esse read. Tá? Então, a gente está tentando ver todos os passos que são necessários para chegar até lá. Aí tem outras funções que essa camada independente do dispositivo que faz também. Então, por exemplo, para alguns sistemas, para alguns dispositivos, é interessante armazenar num buffer os caracteres que vêm. Então, isso é armazenado no buffer, e só depois que eu tenho uma certa quantidade de informações que esse dispositivo vai, de fato, acordar quem precisa receber essa informação, né? O processo que solicitou essa leitura ou essa escrita, sei lá. Então, essa bufferização, quando é necessária, ela é feita por essa camada, tá? Essa camada também é responsável por reportar erros para a camada superior. Então, a gente realizou uma operação de entrada e saída foi solicitada, mas ocorreu algum erro, então essa camada reporta para a camada superior, né, que foi quem solicitou a operação, de forma uniforme, né, os erros que podem vir a acontecer nos diferentes dispositivos de entrada e saída, tá? E às vezes eles podem até tentar tratar de alguma forma algum erro específico, tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso. Quando a gente está falando de dispositivos dedicados, como, por exemplo, impressora, né, a gente não pode imprimir 2 arquivos ao mesmo tempo, por exemplo. Scanner, impressora. Então, essa camada que é responsável por gerenciar, né, alocar e liberar esses dispositivos de forma dedicada, sem que ocorra condições de corrida, né, do jeito que a gente estudou já previamente. E, finalmente, essa camada também é a que determina um tamanho de bloco independente do dispositivo. Né? Eu posso ter vários discos diferentes, de várias tecnologias diferentes, e cada um internamente, né, no hardware, tem um tamanho de bloco para transferência dos dados diferente, mas essa camada uniformiza isso, determinando qual é o tamanho do bloco que vai ser usado, como se fosse um bloco lógico. Então, toda vez que a gente vai ler um arquivo, toda vez que a gente vai ler ou escrever em algum dispositivo de bloco, o tamanho do bloco que vai ser considerado é esse bloco lógico que é definido por essa camada, tá? Mesmo que lá no hardware, para ler esse bloco, por exemplo, eu preciso ler 3 blocos lá daquele disco, né? Então, eu vou solicitar 3 operações de leitura lá no driver daquele disco para poder compor esse bloco que eu tenho, bufferizo nessa camada e envio esse bloco todo para a camada superior, que foi quem solicitou essa leitura. Certo? Ok até aqui, gente? Todo mundo caladinho? Vou continuar. Tá? A gente vai falar agora um pouco mais sobre os drivers dos dispositivos. Né? A gente já conversou muito sobre os drivers, né? Inclusive em aulas passadas, quando a gente fez uma revisão do hardware, mas vamos conversar mais um pouquinho. Todo dispositivo de entrada e saída, ele vai ser composto por um componente mecânico e um componente eletrônico, tá? O componente mecânico é o dispositivo em si, né, que a gente vê, e o componente eletrônico vai ser ou uma placa, ou um chip na placa-mãe, uma placa daquela que a gente coloca lá em algum slot, né, PCI, por exemplo,
E esse componente eletrônico, a gente pode, ele tem lá registradores, né, que podem receber comandos, tá? Que são pré-determinados, claro, né, pelo fabricante. Então, esses registradores recebem comandos e tem buffers, né, que são pedaços de memória, onde a gente pode escrever dados lá, por exemplo, para escrever no dispositivo, a gente pode ler, né, a gente chama operacional, tá? Pode ser lido desses buffers, né, qual é o conteúdo que foi lido do dispositivo, ou pode ser escrito nesses buffers, algo que vai ser escrito naquele dispositivo, por exemplo, tá? Então, tipicamente, esses dispositivos são compostos por essas duas partes, e esse componente eletrônico, tá? Vai ter lá dentro um adaptador, tem um monte de jeitos diferentes de chamar isso, mas o fato é que esse componente eletrônico, ele é programável, tá? Ele entende determinados comandos, que você pode programar ele para fazer coisas, né? Claro que não vai ser a gente que vai programar, porque isso é algo bem mais, de bem baixo nível, né, dependente de fabricante, e é para isso que o driver existe, né, para esconder isso. Só quem sabe programar esses componentes é o próprio driver daquele dispositivo, que conhece essas funções, né, que esse componente eletrônico aceita, que conhece essas operações que ele aceita e quais são os parâmetros que precisam ser passados para que essa operação seja realizada lá dentro do dispositivo. E aí, esses drivers que sabem sobre isso, e aí é o próprio fabricante do dispositivo que precisa escrever esse software, que é o driver. Tá? Então, o driver é um software que sabe, né? De um lado, ele sabe falar com essa camada aqui mais alta do sistema operacional, né, porque ele obedece às interfaces que o sistema operacional determinou que esse driver precisa obedecer. E do lado de baixo, esse driver fala com o próprio hardware, né, colocando lá nesses registradores e nesses buffers as informações necessárias para que o dispositivo realize a operação que precisa ser realizada, certo? Então, só para exemplificar, né, a gente vai ter os vários dispositivos de entrada e saída, e todos eles vão ter seu controlador, tá? Então, todos eles precisam de um driver para programar esse controlador, essa controladora, tá? E quem escreve esse driver é o próprio fabricante dos dispositivos, que é quem sabe quais são as operações que a gente pode usar para programar esses dispositivos para fazer o que precisa ser feito, tá? E aí vai existir, né, uma comunicação aqui, como um barramento, por exemplo, entre o controlador e esse dispositivo para que essa programação seja realizada, tá? Então, o sistema operacional vai escrever nos registradores desses controladores, né, nos registradores, para programar o dispositivo para realizar alguma tarefa. Vai colocar lá, né, provavelmente números que indicam determinadas operações, né, que se referem a determinadas operações que precisam ser realizadas, por exemplo. E o dispositivo, quando recebe aquilo ali, né, vai realizar, aquela controladora vai mandar certos pulsos elétricos lá, sei lá como é, para aquele dispositivo, para que seja feito o que precisa ser feito, tá? E o sistema operacional, né, o driver, na verdade, vai ler registradores desses dispositivos para pegar a resposta do que foi solicitado. Tá? Então, basicamente, o sistema operacional vai escrever e ler em registradores e buffers dessas controladoras, e aí, daí para frente, é o fabricante que sabe como é que funciona. Não vou nem querer me meter a dizer aqui como é, tá? Que eu não sou muito boa de hardware. Mas o fato é que, dado que o sistema operacional conhece aqueles apontadores para as funções dos drivers, né, ele vai chamar a função específica do driver. O driver, quando aquela função é chamada, vai escrever nesses registradores, nesses buffers dessas controladoras para programar o dispositivo para fazer o que precisa ser feito, certo? Tudo isso aqui a gente já falou. E aí, obviamente, né, só repetindo, esses drivers, eles são oferecidos pelos fabricantes, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você compra um dispositivo de entrada e saída, conecta esse dispositivo no seu computador, você não consegue usar esse dispositivo, tá? Pode ser que esse fabricante não fez o driver
desse dispositivo para esse sistema operacional específico que você está usando. Então, você não vai conseguir usar o dispositivo, tá? A gente só consegue usar um dispositivo de entrada e saída em um determinado sistema operacional quando o fabricante daquele dispositivo oferece, né, disponibiliza o driver daquele dispositivo para aquele sistema operacional que a gente está usando no computador da gente, certo? Ficou claro isso? Os drivers do dispositivo, eles vão fazer parte do sistema operacional, certo? Então, eles são acoplados, mas eles fazem parte do sistema operacional. É claro que eles precisam de um acesso especial, né, um tratamento especial, para que eles tenham o direito de escrever naqueles arquivos que representam os dispositivos de entrada e saída, por exemplo, tá? E aí o sistema operacional tem que estar preparado para receber esses drivers depois que o sistema operacional já está rodando, tá? E esses drivers precisam obedecer àquela interface que o sistema operacional definiu, né? Naquela camada lá anterior que a gente viu. Aquela camada superior a essa camada do driver, ela que define qual é a interface que esses drivers, quais são as funções que esses drivers devem oferecer. E aí, finalmente, a gente chega nos tratadores de interrupção, tá? O tratamento de interrupção a gente também já viu em aulas passadas. A gente sabe que toda vez que um dispositivo de entrada e saída termina uma tarefa que foi programado para fazer, né, esse dispositivo vai mandar interrupções, né, interrupções que devem ser tratadas pela CPU. E aí a gente vai só, para finalizar essa aula, ver com um pouquinho mais de detalhe, né, como é que é esse tratamento de interrupções, tá? Na verdade, essas interrupções, elas não chegam exatamente na CPU de cara. Essas interrupções vão chegar primeiro em um pedaço do hardware, que pode até ficar aqui dentro da CPU, mas que é o que a gente chama de controlador de interrupção. E aí essas interrupções, na verdade, elas dão choque nesse dispositivo aqui. Aí esse dispositivo aqui, tá? Vamos supor que esse disco terminou uma operação que precisava ser realizada, e aí vai mandar uma interrupção que vai primeiro ser recebida por esse controlador aqui de interrupções. Esse controlador de interrupções, ele pode receber várias interrupções ao mesmo tempo. Então, ele vai priorizar aqui, de alguma forma, qual é a interrupção que ele vai enviar, despachar primeiro para a CPU. Tá? Então, ele prioriza essas interrupções, decide quais dessas interrupções vai enviar primeiro, né, para a CPU, e aí envia essa interrupção para a CPU. A CPU, por sua vez, quando ela começa a receber esse choquinho aqui, ela não vai parar imediatamente o que ela está fazendo para tratar essa interrupção, tá? Mas, eventualmente, ela vai parar o que ela está fazendo para tratar essa interrupção, ok? Quando a CPU termina a operação que ela estava realizando, por exemplo, ou o grupo de operações que ela estava realizando, ela vai parar tudo para tratar essa interrupção. Tudo o que eu estou falando até agora, desde esse ponto 1 de gerar a interrupção, tudo isso é feito via hardware, tá? Não tem software nenhum aqui envolvido. Aí a CPU decide que vai tratar essa interrupção. Via hardware ainda, essa CPU ela estava executando algum outro processo, né, que não era o tratador de interrupções, estava executando ou um processo do usuário, ou um processo do próprio sistema operacional, mas ela estava executando algum processo. Então, o próprio hardware vai armazenar alguma parte do contexto disso, né? Por exemplo, o endereço da próxima instrução que ia ser realizada, os parâmetros de entrada que já tinham sido trazidos para algum registrador dessa próxima instrução. Então, tudo isso vai ser armazenado via hardware em algum lugar específico, tá? Depois, essa CPU aqui vai confirmar aqui para o controlador que vai tratar essa interrupção. Porque enquanto ela não confirma, esse controlador pode ficar aqui despachando essa mesma interrupção, e aí ela confirmou. Uma vez que ela confirmou, eu vou tratar essa interrupção que você mandou. Aí o controlador se aquieta, avisa para o dispositivo, precisa mais mandar não, essa interrupção que ela já está sendo tratada, alguma coisa assim, para que o dispositivo também não fique enviando essa interrupção constantemente. Tá? E aí começa a parte de tratamento da interrupção. Uma vez que a CPU confirma, né, que vai tratar essa interrupção, começa a parte de tratamento da interrupção. Tá? A primeira parte é toda feita em hardware, como eu falei, que é salvar valores de alguns registradores. Aliás, eu já falei, né, que em hardware
já salva alguns registradores, como, por exemplo, o registrador PC, né, que é o Program Counter, que é o registrador que mantém o endereço da próxima instrução que ia ser realizada. Isso já fica salvo em algum lugar, né, provavelmente lá na tabela de processo específico daquele processo que estava sendo executado. Depois, esse tratador de interrupções vai salvar outros valores de outros registradores que não foram salvos via hardware, tá? Isso é aquela parte de salvar o contexto. A gente falou que quando a gente estava executando um processo, vai passar a executar outro processo, a gente precisa salvar o contexto. A gente falou isso várias vezes, então é isso que a gente está fazendo aqui, salvar o contexto daquele processo que vai perder a CPU, porque agora quem vai ganhar é o tratador de interrupções. Depois ele vai carregar o contexto da rotina de tratamento de interrupção específica, tá? Vai existir lá na memória um vetor de interrupções em algum lugar específico, com códigos que identificam cada tipo de interrupção a ser tratada, tá? Então, quando chega uma interrupção, claro que essa interrupção vem com algumas informações para que a CPU saiba que tipo de interrupção é essa, e aí vai identificar nesse vetor de rotinas de tratamento de interrupção, qual é a rotina de tratamento de interrupção específica que deve ser carregada. É porque terminou a leitura de um disco, é porque chegou alguma coisa na rede e concluiu, enfim. E vai carregar o contexto para que essa rotina seja executada. Né? Vai carregar lá nos registradores da CPU valor, né, da instrução, da próxima instrução, PSW, enfim, outras informações lá nos registradores para que essa rotina seja executada. Depois que ele carrega esse contexto, né, e copia os outros registradores lá para a tabela de processos, para salvar o contexto de quem saiu e para carregar o contexto de quem está entrando, a rotina de tratamento de interrupção vai ser realizada, né? Vai ser executada. É um software que vai ser executado para realizar tudo que precisa ser realizado, dado que alguma tarefa foi concluída, né? Alguma interrupção chegou e é preciso realizar alguma coisa. Então, provavelmente, tá? Em se tratando desses dispositivos de entrada e saída, provavelmente essa rotina vai ler informações que estão lá nos registradores do dispositivo específico que gerou essa interrupção, né? Por exemplo, era uma leitura de disco, chegou alguma coisa na rede, então vai lá no buffer, onde vão estar essas informações da leitura do disco ou do que foi que chegou via rede, pega essas informações e copia para a variável que está lá em memória, na área de memória que está aguardando receber essa informação. Então, vai levar isso do buffer do dispositivo até a memória principal, para que isso possa ser, de fato, usado pelos programas, pelo processo, né, que solicitou aquela operação de entrada e saída. Tá? Além disso, a gente não vai entrar em detalhes, né, mas várias informações precisam estar associadas a essa interrupção, para que essa rotina de tratamento de interrupção possa desbloquear o processo que estava aguardando aquela operação de entrada e saída. A gente viu em aulas passadas que as chamadas de sistema de entrada e saída, elas em geral são bloqueantes, então o processo ele realiza uma chamada de sistema de entrada e saída, ele vai ficar bloqueado. Essa chamada de sistema foi concluída, esse processo precisa ser desbloqueado e passar para o estado pronto. Né? E finalmente, depois que faz tudo isso, vai chamar o escalonador de processos para que ele possa decidir qual o próximo processo que vai rodar naquele núcleo de processamento, que pode ser esse processo que acabou de ser desbloqueado, ou pode ser outro processo, pode ser o processo que acabou de perder a CPU para a rotina de tratamento de interrupções, tá? Isso vai depender do algoritmo de escalonamento, tá? Então, com isso, a gente viu que quando a gente tem um programa que está rodando, né, um processo do usuário, esse processo vai fazer uma requisição de entrada e saída a partir de uma chamada de sistema, que a própria biblioteca, né, dessa linguagem de programação aqui vai organizar. Né? E aí, ele faz essa chamada de sistema. Essa chamada de sistema, aqui no software, independente de dispositivo, ele vai identificar qual é o driver específico que precisa ser chamado, qual é a função específica que precisa ser chamada, e vai enviar aqui para esse driver as informações, né, para que essa função específica do driver específico sejam realizadas. Esse driver vai, então,
programar esse hardware aqui, né? Tanto que essa seta passa direto, vai programar esse hardware para realizar essa operação que foi solicitada. Quando esse hardware conclui essa operação, vai gerar uma interrupção que vai ser tratada pelo tratador de interrupções, vai acordar o driver que solicitou isso, que vai enviar a resposta para o software independente do dispositivo, que vai enviar a resposta lá para o processo usuário. Então, tudo isso é feito aqui em camadas, né? E a gente acabou de estudar essas camadas agora. Vocês têm dúvidas sobre isso que a gente conversou até agora?